O menino tinha 3 anos. Tinha sumido do acampamento da família 3 dias antes, numa floresta densa do Oregon, com ravinas fundas, espinheiros e animais selvagens por todo lado. Quando a equipe de busca finalmente o encontrou, ele estava sentado no topo de uma colina rochosa, a mais de 12 quilômetros de onde havia desaparecido. Descalço, roupas limpas e secas, mesmo depois de uma noite inteira de chuva forte. Sem um arranhão sequer nos pés. O policial que o pegou no colo disse que ficou olhando para aqueles pés por um tempo, tentando entender. Porque não fazia sentido. Não tinha como fazer sentido. No caminho de volta, ele perguntou ao menino como havia passado as noites. O garoto respondeu que tinha dormido dentro de um tronco de árvore e que um homem peludo havia cuidado dele, dado frutas para comer, mantido ele aquecido. O policial perguntou se o homem era assustador. O menino pensou um segundo e disse que não, que ele era muito legal, mas que ele não gostou de uma coisa só. O policial perguntou o quê, e o menino respondeu que o homem não tinha olhos no rosto. Antes de abrirmos os arquivos desta noite, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se você gosta de mistérios, relatos perturbadores e casos sem explicação, inscreva-se. Toda semana, novos arquivos chegam até esta mesa. Boa noite. Essa noite eu separei 6 casos. Todos eles passaram pela mão de policiais, investigadores, equipes de resgate. Gente treinada para lidar com o que é difícil, para manter a cabeça fria. E mesmo assim, cada um desses casos deixou uma marca que não foi embora. Alguns continuam abertos até hoje. Outros foram arquivados sem resposta. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Chegou um momento em que ninguém mais sabia o que estava olhando. Vou abrir o primeiro arquivo. Capítulo 2. Essa carta veio de Sonora, na Califórnia. Quem conta é Manuel Rocha, um dos amigos de Michael Madden. Ele não escreveu isso logo depois que aconteceu. Demorou anos. Dá para sentir isso no jeito que ele escreve, como alguém que ficou guardando a história dentro de si por tempo demais. O caso é de agosto de 1996. Michael tinha 20 anos, estudante universitário, gostava de trilha, daquele tipo de pessoa que prefere passar o fim de semana no mato a qualquer outra coisa. Ele havia planejado um acampamento sozinho numa área remota chamada Sand Bar Flat, às margens do rio Stanislaus. Lugar bonito, mas isolado, daqueles que você só chega de carro por uma estrada de terra comprida, sem sinal de celular, sem vizinho por perto. Michael foi na frente e combinou de se encontrar com os amigos alguns dias depois, já no acampamento. Manuel e Josh chegaram por volta das 2 da manhã. Chegaram tarde, porque o trajeto era longo e eles vieram depois do trabalho. Quando iluminaram o acampamento com as lanternas, a primeira coisa que viram foi a fogueira ainda acesa, ainda fumegando. As coisas de Michael estavam todas lá. A mochila, a comida, o equipamento. Tudo organizado, no lugar certo, como se ele tivesse saído por um momento e fosse voltar a qualquer hora. Mas Michael não estava lá. E a cadela dele, Matilda, também não. Os dois ficaram parados tentando entender. Chamaram o nome dele. Ninguém respondeu. A floresta estava quieta. Daquele jeito que a floresta fica quando é tarde demais e faz frio. Manuel escreve que a fogueira acesa era o que mais incomodava. Porque fogueira acesa significa que alguém estava lá há pouco tempo. Significa que alguma coisa interrompeu.
Foi então que ouviram passos vindo da mata. Um homem saiu do escuro devagar. Manuel descreve a aparência dele como caótica. Roupa suja, cabelo bagunçado, olhar febril, de quem não dormia há dias ou de quem estava passando por alguma coisa difícil dentro da própria cabeça. Na mão, ele segurava uma pistola calibre 45. Caminhou em direção aos dois sem pressa, como se soubesse que eles não iam a lugar nenhum. Parou na frente deles e perguntou com uma voz arrastada e calma: "Vocês estão procurando pelo Mikey?" Manuel escreve que aquilo gelou o sangue, porque ninguém chamava Michael de Mikey. Nem os amigos mais próximos, nem a família. Era um apelido que não existia. E aquele homem que saiu do mato no meio da madrugada, armado com aquele olhar, sabia esse nome. O homem se chamava Joseph Tyne. E ele ficou no acampamento por 6 horas. Durante esse tempo todo, ele comeu a comida de Michael, queimou a lenha de Michael e ficou encarando os dois rapazes sentado do outro lado da fogueira. De vez em quando, engatilhava a pistola sem dizer nada. Não ameaçou de forma direta. Não exigiu nada. Só ficou lá, presente, pesado, naquele silêncio que Manuel descreve como insuportável. Em algum momento da madrugada, Tiny murmurou, quase para si mesmo, que havia atirado numa criatura de 3 olhos dentro da floresta. Só isso. Não explicou mais nada. Com o amanhecer, ele simplesmente levantou e foi embora. Sumiu na névoa da manhã do mesmo jeito que havia chegado. Manuel e Josh foram direto para as autoridades. As buscas começaram, mas Michael nunca foi encontrado. Nenhum rastro, nenhuma pista, nada. Dias depois, Matilda voltou ao acampamento sozinha, desidratada, exausta, mas viva. Os investigadores rastrearam o caminho dela até a beira do rio, e lá o rastro parava. Simplesmente parava, na margem da água, sem continuar para nenhum lado. Manuel escreve que pediu para os investigadores examinarem o estômago da cadela, para saber se alguém havia alimentado ela durante esses dias. Os investigadores recusaram sem dar explicação. O caso de Michael Madden está aberto até hoje. Joseph Tyne nunca foi formalmente acusado de nada. E a pergunta que Manuel carrega desde 1996, o que aquele homem fez dentro daquela floresta antes de aparecer no acampamento, nunca teve resposta. Tem casos que a polícia fecha porque resolveu. Tem casos que a polícia fecha porque não sabe mais o que fazer. Esse é do segundo tipo. O próximo arquivo vem do Brasil, de uma montanha em São Paulo que engoliu um menino de 15 anos em 1985 e nunca devolveu. Capítulo 3. Esse caso veio dos arquivos da Polícia Civil de São Paulo. Quem trouxe o relato foi Ivo Simon, o pai de Marco Aurélio. Ele não escreveu uma carta comum, ele escreveu um pedido. Depois de 40 anos, ele ainda quer que alguém saiba o que aconteceu com o filho dele. A data é junho de 1985. Marco Aurélio tinha 15 anos. Era escoteiro, gostava de montanha, daquele tipo de adolescente que você olha e pensa que vai longe. Organizado, responsável, confiante na mata. Ele participava de uma expedição rumo ao cume do Pico dos Marins, lá em Piquete, no interior de São Paulo. No grupo tinham mais 3 amigos e o líder do escotismo deles. No meio da trilha, um dos meninos se machucou feio na perna. Não tinha como continuar. O líder olhou para o grupo e tomou uma decisão. Marco Aurélio, por ser o mais ágil e experiente, desceria sozinho até a base da montanha para pedir socorro. O garoto pegou o equipamento dele, acenou para os amigos e desceu. Nunca chegou lá embaixo.
As buscas começaram no mesmo dia, e o que veio depois foi uma das maiores mobilizações de resgate da história do Brasil. Por 28 dias seguidos, mais de 300 pessoas vasculharam aquela montanha. Policiais militares, bombeiros, mateiros que conheciam cada palmo da serra desde criança, guias de montanha experientes, helicópteros voando baixo, cães farejadores farejando cada trilha. 28 dias. Não encontraram nada. E quando dizem nada, é nada mesmo. Não um fio de roupa. Não uma pegada na lama. Não um botão de camisa. Não uma fivela de mochila. Não um osso, como se Marco Aurélio tivesse descido aquela trilha e simplesmente deixado de existir no meio do caminho. Os companheiros dele que ficaram lá em cima esperando contaram nos depoimentos que na primeira noite ouviram gritos estranhos e apitos ecoando pela floresta. Não sabiam dizer de onde vinham, pareciam se mover, aparecer num lado e sumir no outro. E viram luzes, azuis, piscando devagar, flutuando acima das árvores. Ficaram com tanto medo que não dormiram. Os moradores da região tinham uma teoria. Falavam de uma seita que operava naquela área chamada Borboleta Azul. Gente que subia a montanha para fazer rituais e que não queria testemunhas. A polícia investigou essa linha por um tempo, mas nunca confirmou nada. Outros investigadores achavam que Marco Aurélio podia ter caído numa das fendas geológicas da serra. Buracos fundos, escondidos pela vegetação densa, que nem os mateiros conheciam todos. Também nunca confirmaram. O inquérito foi arquivado. Anos depois foi reaberto. Depois arquivado de novo. Ivo Simon, o pai, ficou indo ao Pico dos Marins por anos, depois do desaparecimento. Subia, ficava um tempo lá, descia. Não encontrou nada, mas continuou indo. Marco Aurélio teria mais de 50 anos hoje. E a montanha não contou para ninguém o que fez com ele. Essa aqui é uma daquelas que fica um tempo depois de ler, antes de pegar o próximo envelope. Não por medo, por tristeza. O próximo caso vem da Carolina do Norte, uma menina de 9 anos que tinha pavor do escuro e de tempestades, e que numa madrugada de fevereiro, no meio de uma chuva forte, arrumou a mochila e saiu de casa sozinha, sem que ninguém percebesse. Capítulo 4. Esse caso está nos arquivos do FBI. Quem trouxe o relato foi Harold Degree, o pai de Asha. Ele falou com investigadores, com jornalistas, com qualquer um que quisesse ouvir por mais de 20 anos, porque o caso da filha dele nunca foi resolvido. A data é 14 de fevereiro de 2000, Shelby, Carolina do Norte. Asha tinha 9 anos. Era uma menina quieta, tímida, daquele jeito que os professores descrevem como estudiosa e bem comportada. Gostava de escola, gostava de esportes, era próxima da família. E tinha 2 medos grandes, medo do escuro e medo de tempestade. A família toda sabia disso. Não era frescura de criança, era um medo real, que fazia ela não querer ficar sozinha no quarto quando chovia. Na noite de 13 para 14 de fevereiro, estava caindo uma tempestade forte lá em Shelby. Chuva pesada, vento, raios, o tipo de noite que a Asha odiava. Os pais foram dormir, o irmão foi dormir, a casa ficou quieta. Em algum momento da madrugada, Asha levantou da cama. Ela foi até a gaveta, separou algumas mudas de roupa, colocou na mochila dela, pegou a mochila, atravessou a casa no escuro, abriu a porta e saiu. Sozinha, no meio da tempestade, sem acordar ninguém. Por volta das 4 da manhã, motoristas que passavam pela Highway 18 começaram a ligar para a polícia.
Tinham visto uma menina caminhando sozinha na beira da estrada com roupas leves na chuva. Vários motoristas viram, em momentos diferentes, na mesma rodovia. Um caminhoneiro ficou preocupado e fez o retorno para se aproximar e ver se ela estava bem. Quando o caminhão parou, Asha olhou para ele e saiu correndo em direção à floresta. Entrou no mato escuro e sumiu. As buscas começaram logo depois que os pais perceberam que ela havia sumido. Vasculharam a região inteira. Floresta, rios, fazendas próximas. Nada. Por mais de um ano, nenhuma pista. Aí, a mais de 40 quilômetros de distância da casa da família, trabalhadores de uma obra encontraram uma mochila enterrada no chão, embrulhada em sacos plásticos pretos de lixo, enterrada fundo. Era a mochila de Asha. Dentro tinha as roupas dela, um livro de biblioteca da escola e uma peça de roupa que os pais nunca tinham visto antes, que garantiram que não pertencia à filha. Harold Degree escreve que essa peça de roupa estranha foi o que mais abalou ele, porque significa que em algum momento, antes de desaparecer, Asha tinha estado com alguém. Alguém que deixou uma roupa na mochila dela, ou alguém que colocou essa roupa lá depois. O caso continua aberto no FBI até hoje. Asha estaria com 33 anos. E a pergunta que o pai dela repete em toda entrevista que dá continua sem resposta. O que faria uma menina de 9 anos que tinha pavor do escuro e de tempestade sair de casa no meio de uma chuva forte às 4 da manhã, sozinha, sem olhar para trás? Essa pergunta não tem resposta fácil. Talvez não tenha resposta nenhuma, e às vezes isso é o que mais pesa. O próximo arquivo é diferente dos outros. Não é um desaparecimento. É o trabalho de um policial que usou a farda para fazer desaparecer 2 homens, 3 meses de diferença, e uma história que o próprio Estado demorou anos para encarar de frente. Capítulo 5. Esse caso está nos registros oficiais do xerife do condado de Collier, na Flórida. Quem trouxe foi Marcia Williams, a mãe de Terrence. Ela lutou por anos para que alguém dentro do sistema levasse o caso a sério. A data começa em outubro de 2003 e vai até janeiro de 2004. Steve Calkins era vice-xerife do condado de Collier. Tinha farda, tinha viatura, tinha autoridade. Era o tipo de homem que, quando parava alguém na estrada, essa pessoa obedecia. Porque é assim que funciona. Você vê a viatura policial, você para, você faz o que mandam. O primeiro caso foi em outubro de 2003. Felipe Santos tinha 23 anos, era imigrante, trabalhava honestamente. Num dia comum, se envolveu num acidente de trânsito pequeno, uma batida sem gravidade, o tipo de coisa que se resolve com seguro e segue em frente. Calkins atendeu a ocorrência. Disse que Felipe estava dirigindo sem licença e colocou ele no banco de trás da viatura. Felipe nunca mais foi visto. 3 meses depois, em janeiro de 2004, Terrence Williams tinha 27 anos e estava com problema no motor do carro numa estrada. Calkins parou para atender. Colocou Terrence na viatura do mesmo jeito. Testemunhas que trabalhavam num cemitério próximo viram tudo. Viram Calkins colocar Terrence no carro e sair. Viram Calkins voltar sozinho depois, pedir para guincham o veículo de Terrence e ir embora de novo. Terrence nunca mais foi visto. Quando as famílias começaram a pressionar, Calkins apresentou uma explicação. Disse que, nos 2 casos, havia sentido pena dos rapazes e decidido não prendê-los.
que tinha deixado cada um deles num posto de conveniência, uma rede chamada Circle K, para que pudessem pedir carona ou ligar para alguém. A polícia verificou. As câmeras do posto foram analisadas. Os registros telefônicos foram checados. Nenhum dos dois jamais esteve naquele posto. As ligações que Calkins disse ter feito nunca existiram. Tudo que ele contou foi desmentido pelas provas. Nos arquivos de rádio da polícia recuperaram áudios de Calkins falando sobre as vítimas, fazendo piadas, com um tom que Marcia Williams descreve como gelado. A frieza de alguém que não sente que fez nada errado, que acha que vai sair impune porque sempre saiu. Calkins foi demitido, mas nunca foi preso. Nunca foi formalmente acusado de nada. A justificativa foi falta de provas físicas. Os Everglades ficam ali do lado. Milhares de quilômetros de pântano denso, fundo, intransitável. A Flórida guarda segredos bem demais nessa água escura. Marcia Williams deu entrevistas por anos. Apareceu em documentários. Foi a programas. Escreveu cartas para autoridades. Ela diz que sabe o que aconteceu com o filho. Que todo mundo sabe. E que o peso de saber sem poder provar é o tipo de coisa que não deixa a pessoa descansar nunca. Steve Calkins está vivo. Mora na Flórida. Felipe Santos e Terrence Williams continuam desaparecidos. Esse é o tipo de caso que me faz entender por que algumas famílias nunca conseguem fechar o luto. Porque o luto precisa de um fim. E quando o fim foi roubado de propósito, ele não vem. O último arquivo desta noite volta para a floresta. Virgínia Ocidental, setembro de 2018. Uma equipe de resgate procurando um fugitivo. E uma cena que o policial responsável disse que nunca conseguiu tirar da cabeça, mesmo depois de anos de carreira. Esse relato veio de David Miller, bombeiro voluntário do condado de Kanawha, na Virgínia Ocidental. Ele escreveu num fórum de resgate anos depois do ocorrido. Não escreveu porque queria atenção. Escreveu porque precisava colocar para fora. Dá para sentir isso nas palavras dele. A data é setembro de 2018. A equipe foi acionada para procurar um detento que havia fugido de um regime de trabalho externo. O homem tinha deixado o carro abandonado numa estrada de terra que cortava uma floresta densa, perto de uma trilha de gasoduto. Estava desaparecido desde quarta-feira. Quando a equipe chegou no sábado, já eram 3 dias. Era uma busca comum, do tipo que equipes de resgate fazem com frequência. Dividiram em duplas, entraram na mata, começaram a varrer o terreno de forma sistemática. David estava com seu parceiro quando o rádio do capitão chiou. A mensagem foi curta: alvo localizado, sujeito sem vida. Seguiram as coordenadas. Quando chegaram numa pequena elevação no meio da floresta, viram o homem de costas, em pé, próximo a um arbusto. A postura dele era normal. Parecia alguém parado, descansando, talvez olhando para a floresta. Por uma fração de segundo, antes de chegar mais perto, David pensou que talvez a informação do rádio estivesse errada, que o homem estava vivo. Não estava. David não entra em detalhes sobre o que encontraram, mas escreve que a cena foi a mais perturbadora da carreira dele. E ele tinha anos de bombeiro voluntário, tinha visto muita coisa difícil. O que o marcou não foi o que aconteceu com o homem em si, foi a posição. Foi a forma como ele estava ali, em pé,
no meio da vegetação, parecendo observar a equipe se aproximar, como uma estátua humana no meio da floresta, como alguém que estava esperando. Vários membros da equipe precisaram de acompanhamento psicológico depois. Não é comum isso acontecer em buscas, mesmo nas difíceis. David escreve que nos dias que se seguiram, mais de uma pessoa da equipe contou que teve o mesmo sonho, de chegar naquela elevação, ver o homem de costas e dessa vez ele virar. Nos sonhos, ele sempre virava. David termina o relato com uma frase curta. Ele diz que entrou naquele dia no voluntariado achando que estava preparado para qualquer coisa e que saiu dali sabendo que não estava, que ninguém está. Heitor fecha o arquivo devagar. 6 casos essa noite: Califórnia, São Paulo, Carolina do Norte, Flórida, Oregon, Virgínia Ocidental. Casos que passaram pela mão de policiais, investigadores, equipes de resgate, gente que viu muita coisa difícil antes e depois. E mesmo assim, cada um desses casos deixou uma marca que não foi embora. O que me fica dessa noite não é o mistério dos casos sem solução, nem a maldade do caso da Flórida, nem o susto da floresta do Oregon. O que me fica é uma coisa mais simples. É a quantidade de pessoas que ainda estão esperando uma resposta. O pai de Marco Aurélio subindo o Pico dos Marins por anos, a mãe de Terence Williams dando entrevista atrás de entrevista, o pai de Asha Degree repetindo a mesma pergunta sem resposta faz mais de 20 anos. Tem um peso específico em carregar uma pergunta que você sabe que pode nunca ser respondida. Esses arquivos existem em parte por causa disso, porque enquanto alguém guarda a história, a pergunta continua viva. Guardei os 6 arquivos dessa noite, numa aba que chamei de Sem Retorno. Se você chegou até aqui, agradeço sua companhia nesta noite. Estes arquivos existem porque há pessoas dispostas a ouvir. E porque há pessoas que precisam que alguém guarde o que elas viram antes que o tempo convença o mundo de que não aconteceu. Se deseja ajudar os arquivos a continuarem crescendo, deixe seu like antes de partir. Até a próxima sessão.